bem com vocês? Você em algum momento já ouviu esse termo digressão? Já precisou um livro que fazia uso desse recurso, mas você se perdeu na leitura ou a leitura emperrou para você por conta disso, né? Ou ainda, né, você precisa ler um livro e não tem como escapar e precisa saber que efeito de sentido a digressão produz nele, ou você quer escrever um livro, você quer saber o que isso significa, então vem comigo que eu vou explicar para você o que ele significa e quais são os efeitos que ele produz na narrativa. Eu sou Ana Paula Lima, esse aqui é o canal Literatura Aberta, um espaço criado para a gente discutir literatura, desmistificar a teoria literária e mostrar para vocês que ela é uma importante chave de leitura. Quando ela é bem utilizada, ela pode sim ajudar o leitor a entender, a compreender o texto e ampliar a sua percepção, ampliar a sua interpretação, tá? Então o objetivo desse canal é aproximar leitores da teoria para ampliar o seu potencial leitor. Tudo bem? Então, vamos lá comigo, gente. Então, um pouquinho da digressão. Antes de eu entrar para vocês na definição da digressão, eu tenho que contar um pouquinho da história do conceito, tá? Originalmente, a digressão, ela era estudada no campo da retórica, lá na Antiguidade Clássica, né? A Antiguidade Clássica, ela dividia a linguagem, o estudo da linguagem humana, em dois campos. Poética, que é a linguagem artística, que é a linguagem literária, que esse canal trata de interpretação de texto de linguagem literária, e a linguagem não literária, a linguagem utilizada entre os homens, né? A linguagem utilizada geralmente nos debates, né? Nos debates do Senado, enfim, a linguagem com o seu uso político, né? Não era nem a linguagem no dia a dia, era a linguagem no seu uso político. Então, a retórica, se você pegar o livro do Aristóteles, ele vai chamar de a arte de falar bem, né? Essa arte de falar bem, para nós, soa como uma arte de falar bonito. Mas a arte de falar bem é o bem com seu sentido mais amplo, é você conseguir utilizar todo o potencial da linguagem em nome daquilo que você defende. Então, retórica é isso. Retórica é a arte de falar bem, tudo bem? Ficou interessante até nesse momento. Então, são recursos que eu utilizo, tá bom? Linguísticos, né? Recursos da língua, que de alguma forma vão produzir um efeito estilístico, tá? Quando a gente fala estilístico, a gente tá falando de estilo, tornar o meu texto mais bonito, tornar a minha fala mais bonita, tá? Então, é mais ou menos mais bonita, mais eficiente, mais eloquente, também já ouvi essa palavra, né? Um discurso eloquente, é um discurso que você para, você ouve, você fala, nossa, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa fala bonito, e mais, eu entendo essa pessoa, é a pessoa que fala bem, é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que você entende, tá? Então, o objetivo da retórica era juntar essas três. E a digressão, ela era um importante instrumento na construção dessa potência da linguagem, nesse ato de falar bem, tá bom? O que ela fazia? A digressão, ela tinha um papel de chamar a atenção dos espectadores, né? Quando o orador romano estava lá falando com as pessoas, né? Aí ele fazia uma pausa. Porque imagina, você está imerso na história que ele está contando, você está imerso na enunciação, enfim, na argumentação que ele está construindo, e de repente ele faz uma pausa. Aí essa pausa, ela tem alguns efeitos, né? Ele sabe quais são os efeitos que ela vai provocar na plateia. E é isso que é a digressão. A digressão é uma pausa na enunciação. E essa pausa, ela não é feita de propósito. Por isso que eu falo para vocês que a digressão, ela tem um porquê e ela, como eu posso dizer, sem perder muito o fio, é que é muita coisa para falar, ela tem um efeito específico. Quando o autor faz uso da digressão, ele quer que você sinta alguma coisa, ele tem um objetivo com aquela digressão, tá bom? Qual que é o problema? É que era isso que eu não pude dizer isso para vocês. O problema é que a digressão, para você, leitor, que não conhece, né, o elocúcio, que não conhece a retórica antiga, que só quer saber da história, para você, a digressão é o famoso fugir do assunto. Ele estava falando da história, ele estava falando da personagem, de repente ele interrompe a narrativa e fala uma coisa assim completamente aleatória. Esse é o problema da digressão. A digressão, de fato, ela é uma pausa na enunciação, ela é uma pausa na narrativa e ela introduz um assunto de outra matéria. E ela tem o objetivo de produzir algum efeito de sentido, tá bom? Como existem vários modos de você interromper a narrativa,
Depende muito do autor, tem autor que faz uso desse recurso muito bem, com muita propriedade, tem autor que faz uso de um ou dois, tá bom? É muito rico, é muito amplo, então à medida que forem aparecendo os autores que vão usando elas cada uma, tá bom? Eu passo para vocês. Esse vídeo aqui, ele surgiu devido ao texto da Olga, que também tá aqui no canal, né, sobre os ossos dos mortos, tá aqui o link para vocês aqui embaixo, em que a autora faz uso da digressão, uma digressão muito bonita, assim, uma das digressões mais utilizadas pelos autores e uma das minhas favoritas também. Então, agora eu vou enumerar para vocês quais são os tipos de digressão, né, quais são os tipos de modos de fazer a pausa na enunciação, qual é o efeito de sentido que eu promovo na narrativa quando eu faço essas pausas, tudo bem? E vou dar exemplos com textos famosos, tá? Com textos mais conhecidos, porque talvez nem todo mundo tenha lido o texto da Olga, tá bom? O primeiro tipo de digressão que eu quero chamar com vocês é aquela que alguns livros apresentam para vocês a seguinte nomenclatura, né? Interlocução, conversa com o leitor, né? É um tipo de digressão que, se a gente perceber, se você assistir algum filme jurídico, você vai ver que em alguns momentos o advogado para de se dirigir para o juiz e vira para os jurados, né? E fala com eles. Ou então ele vira para quem está assistindo e fala com eles. Esse é um tipo de digressão que aparece muito na literatura. O autor, o narrador, ele para de olhar para os personagens e se vira para você, que é o leitor. Mas por quê? Porque geralmente esse tipo de narrativa é uma narrativa que tem alguma questão sendo julgada. E ele quer ele quer chamar a sua atenção. Ele quer despertar em você algum tipo de sentimento, ele quer levar você a algum tipo de julgamento, algum tipo que você emita alguma opinião sobre o que ele está narrando. Ele quer ter a sua opinião e você não percebe isso, mas ele quer ter a sua opinião, tá bom? Eu vou dar um exemplo popular. Tem um filme chamado A Nova Onda do Imperador, ele é meio antiguinho, tá bom? É da Disney. E tá lá acontecendo a narrativa, o personagem, se não me engano, ele é uma lhama, um camelo. Ele e o cuidador dele, de repente, eles foram sequestrados, só que o cuidador tinha acabado de encontrar uma namorada, e você fica muito chateado. Você fala assim, meu Deus, agora que esse cuidador encontrou uma namorada. Você fica super comovido com a história, e você, de verdade, você esquece que a lhama tá no saco. Aí ele aparece, interrompe a narrativa, porque ele é o narrador. E aí ele aparece, oi, tudo bem? E você, espectador? Aí você fala, epa, essa história é sobre mim. Eu estou no saco, tá bom? Eu estou preso. Sou eu que sofro nessa narrativa. Aí ele pega uma caneta e risca, não são eles. Aí você fala, nossa, é verdade, a história é sobre ele. E você literalmente, você apaga, você para, você fica se sentindo culpado, porque você estava olhando para os personagens, os cuidadores deles. Então, nesse sentido, eu quero explicar para vocês o seguinte, que quando o autor faz uma pausa para conversar com você, ele quer a sua atenção, ele quer que você pense como ele, tá? Ele quer te convencer de alguma coisa. Vou dar um exemplo mágico, maravilhoso, que nós temos na nossa literatura. Nós temos Machado de Assis. O Machado de Assis faz isso o tempo todo. Ele quer te convencer de alguma coisa. Ele está apresentando para você uma situação, parece que ele está neutro, mas as pausas que ele faz, os argumentos que ele utiliza, né? Ele mostra que ele está tentando te convencer. Por que ele faz isso? Porque não é o Machado que está narrando, né? Quem está narrando é o Bentinho, quem está narrando é o Brás Cubas morto, certo? Eu acho que o único romance que o Machado aparece como narrador é o Quincas Borba. E aí eu li um artigo falando que mesmo assim ele deixou escapar alguma coisa, assim, uma coisa de opinião, né? O autor fala que ele não conseguiu rever aquele artigo, né? Mas enfim, vamos ao exemplo. No caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu tenho um narrador morto, sentado na pedra, pensando na vida, acontece outro tipo de regressão aí também, repassando o passado, né? Lembrando do passado, lembrando a sua história, apresentando o menino que ele foi, o jovem que ele foi, o homem que ele foi, até o senhor que ele foi, certo? Que fez coisas das quais ele não se orgulharia muito, mas aí ele fala que ele é humano, que ele errou porque ele era humano, percebe? Ele faz algumas coisas que são meio imorais, mas ele atenua tudo porque ele fala, eu era humano, né? Você
tende a aliviar a barra do Brás Cubas em algumas situações que são assim indecorosas, são péssimas, né? Ele é um péssimo ser humano, né? Se você for pensar bem. E o caso mais polêmico do Machado, que a gente tem uma digressão que interfere o tempo todo na narrativa com o intuito de obter a sua opinião, é o Dom Casmurro. O Dom Casmurro é o tempo todo, pensa comigo, o Bentinho, ele foi educado numa escola de padres, retórica antiga. O padre é um orador, antes de mais nada, né? O padre é aquela pessoa que se dirige à frente de todos e profere um discurso em nome da fé, para convencer você de que aquilo que ele está falando é verdade. O Bentinho era advogado. E a gente sabe que o Bentinho não tinha prova nenhuma de que a Capitu traiu, o que ele tinha só é uma impressão no discurso. E a crença de que ela o traiu. Então ele constrói toda uma narrativa com base nas palavras dele, na arte de falar bem, que a Capitu o traiu. E com base nas pausas que ele faz, na argumentação que ele constrói, a gente acreditou nele durante muitos anos, né? Porque agora essa teoria caiu por terra. Que alguém apresentou esse argumento. E aí foi questionado a suposta traição da Capitu, né? Durante muitos anos a Capitu traiu, pronto, acabou. Agora não, agora discute-se se ela traiu ou não. E aí muitas pessoas passam pro não. Não, sem menção na cabeça dele. Uma loucura, né? Um homem ciumento, um homem desequilibrado, né? A Capitu não há indícios no livro, né? Então não pode se dizer que ela traiu, certo? Mas olha como o discurso é poderoso. É isso que a digressão faz. A digressão em que o narrador interrompe a narrativa e conversa com você, tá bom? Ela é poderosíssima. Desconfie. O autor falou, leia uma digressão, gente, uma digressão muito fofa, muito utilizada. É a digressão do passado, né? A digressão da memória. Quando o narrador não, a personagem para e pensa, né, no passado. Ela traz dados do passado pra gente. No começo fica meio confuso, mas depois você entende que é uma questão temporal, você entende que é uma questão do passado da personagem, você entende que é uma volta no tempo, né? E aí, também não é aleatório. Geralmente, essa história dentro da história, ela é uma história para explicar por que tal personagem age assim, por que tal personagem sente assim. Por que tal personagem tem raiva daquela personagem, né? Ela vai contar pra você um pouquinho da história daquilo que ela tá mostrando agora, tá bom? No caso, por exemplo, do livro sobre os ossos dos mortos, que está aqui com vocês, ela vai contar a história da personagem principal, que mora numa cabana, num lugar inóspito, e por que ela foi para ali. Se a gente pensar, por exemplo, num outro romance, né? A gente pode pegar qualquer romance. E agora me veio o Grande Sertão Veredas, que explica por que o Reobaldo era um jagunço. Porque ele teve o vilarejo dele devastado, ele era um menino sem pai, enfim. E isso é uma narrativa que foi contada dentro da narrativa, tá bom? Então, se a gente pegar essas histórias, a gente vai ver o seguinte, que elas estão lá a serviço de uma explicação. Essa volta no passado, ela nunca é aleatória, né? Por exemplo, vamos pegar o próprio Brás Cubas. Ele tá morto, amargurado, falando que a vida não vale nada, que a vida não presta. Mas aí ele fala, não, mas eu tô assim hoje porque, olha só, eu vou te mostrar. Aí ele volta pra ele, menina, e mostra como que a vida dele foi construída, com os valores morais que foram passados para ele, o que aconteceu, que ele quis ser isso, que ele quis ser aquilo, que ele amou uma mulher, que ele foi rejeitado, e conta, ó, eu me tornei isso aqui hoje porque antes eu era assim, percebe? Então, a digressão que volta pro passado é uma digressão importante para explicar, dar dados da personagem, tá bom? E por fim, mas não menos importante, é uma digressão que faz o contrário da digressão do passado. É a digressão que aponta para o futuro. É a digressão que mostra a personagem sonhando, a personagem querendo alguma coisa. Vou dar um exemplo famosérrimo, tá? Tenho 2 exemplos, tá? Para que a gente encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo. Porque a ideia do pequeno dicionário literário, tá bom? Que são esses quadros aqui, é o seguinte. É explicar para vocês os termos de uma maneira mais pílula, tá bom? Mais tranquilinha, assim, pequenininho, pílula, tá? 2 exemplos. Eu tenho As Visões da Raven, que é aquele seriado que passava num canal aí na hora do almoço, que muito legal, que todo mundo assistia, né? Da menina que viu que estava no futuro e ela tentava
fazia um monte de coisa para evitar que aquilo acontecesse, mas só piorava a situação, né? E assim, assim a vitória do Fabiano, do Vidas Secas, quando ela sonha com uma cama de couro, que ela tá sozinha pensando que ela queria uma cama de couro. E ela pensa em como vai ser a cama de couro, como vai ser a casa dela, como os meninos vão ficar felizes, como o Fabiano vai ficar feliz, né? O menino mais novo sonha em como ele vai... Quando ele crescer, ele quer ser igual o pai, ele quer ser um vaqueiro, ele quer usar as mesmas roupas que um vaqueiro, ele quer ter a mesma destreza com os animais como o pai dele, certo? Então, isso é o devaneio, é a digressão para o devaneio, para o sonho. A digressão pode ser tanto para o sonho acordado, tá bom? Como para o onírico, o personagem está dormindo e sonha, tá bom? Mas é mais comum aparecer o sonho como um sonho acordado, tá bom? Então, recapitulando, nós temos a digressão, uma pausa na iniciação, certo? Ela pode acontecer como uma forma de conversa com o leitor, e ela atribui um sentido. Ela pode aparecer como um retorno ao passado ou um avanço para o futuro. Tá bom, gente? Então esse aqui é o quadro, é pequeno dicionário literário, tá bom? Toda vez que você tiver alguma dúvida sobre um tema, aparecer aí algum texto que você vai ler, vem pra cá porque a gente tem aqui, a gente vai abastecendo. Se você tiver alguma dúvida em relação a algum termo literário que você esteja estudando e está te causando muita angústia, coloca aqui nos comentários que eu vejo o que eu consigo fazer, tá bom? Se tiver dentro do meu alcance, eu formato um vídeo pra vocês. Não já sabe, se você chegou até aqui é porque você gostou. Se você gostou, dá um like. Se você puder, compartilha com os amigos, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho pra você receber a notificação quando a gente subir aqui e postar algum vídeo pra vocês. Tá bom, gente? Então, por hoje é só, né? Só nada, né, gente? Porque é muito grande. Mas esse dia da digressão é importante. Em vários livros, em várias leituras obrigatórias, eles estão presentes, tá bom? Beijo, gente, e até mais.